Acabou em jogo. O Flamengo não vence São Paulo desde 17. Caramba! São 6 vitórias do São Paulo, 3 empates e nenhuma vitória do Flamengo. Que maluquice é essa, hein, Prates? Porque é um momento, é um recorte onde o Flamengo consegue ter tantos bons times, consegue conquistar tantos títulos, o São Paulo naquela fila danada, quebrada, claro, na conquista do Paulista, mas mesmo assim é uma vantagem impressionante do time paulista, Prates. Os resultados do São Paulo contra o Flamengo nesses últimos anos são resultados muito expressivos, né, Bruno? Porque é o que você falou, é um recorte de um Flamengo, e entra na conta aí também, do Flamengo bicampeão brasileiro, do Flamengo que ganhou a Libertadores, não jogou contra o São Paulo, mas é o grupo histórico de 2019. E o São Paulo tem bons resultados e ganhou de maneiras diferentes, viu, Bruno? Porque, por exemplo, o São Paulo de 2019 teve uma estreia do Fernando Diniz no Maracanã. O Flamengo já estava muito embalado ali e o São Paulo, com o Diniz chegando um dia antes, segurou um 0-0, né? Que foi pressionado, jogou até muito mais preocupado em não perder o jogo e não perdeu. E tem aí no meio do caminho o São Paulo eliminando o Flamengo de Copa do Brasil, o São Paulo ganhando do Flamengo, que só foi campeão brasileiro porque o Inter não fez o gol no Corinthians no Beira-Rio, até fez, mas estava ali em impedimento, enfim. Há histórias importantes aí de sucesso do São Paulo contra o Flamengo em momentos importantes, de Copa do Brasil, de mata-mata, de Campeonato Brasileiro. E nos últimos anos, nesses jogos entre São Paulo e Flamengo, São Paulo tem grande vantagem contra um Flamengo forte, não é contra um Flamengo qualquer, não. Uhum, uhum. Ô, Eugênio, naquele empolgômetro, quem empolgou mais essa semana, hein? É essa consistência que o Flamengo vira na temporada ou ainda visualiza na temporada, ou o São Paulo tentando afastar aquelas semanas ruins aí que antecederam essa vitória sobre o Racing? Espera aí, deixa eu ligar meu empolgômetro aqui. Um Agora eu quero aplicativo que eu ver. tenho aqui. Ativa. Espera A aí. notificação Deu chegando. empate. 67 pontos para cada um no empolgômetro aqui. Mas É por aí teve mesmo. momentos assim, né, de muita alegria pelo que fizeram na semana de Libertadores. Talvez o Uhum. empolgômetro do Flamengo possa estar um pouquinho mais turbinado, porque ele já tinha vindo de uma goleada no Brasileiro. O Flamengo vai subindo no Brasileiro, tem 2 jogos a menos ainda, pode entrar aí num terceiro lugar caso vença os jogos atrasados, enquanto o São Paulo está lá atrás. Então, nesse empolgômetro, talvez o Flamengo esteja um pouquinho acima. É que eu acho que o empolgômetro do Flamengo, eu vou chamar o Pedro Henrique Torre, hein, Pedro? O empolgômetro de muito rubro-negro é o seguinte: voltamos, o time de 2019 voltou. O do São Paulino é assim, ó, o pior já passou. O empolgômetro do time do Flamengo, até porque o torcedor carioca, isso é uma característica, né? O torcedor carioca ele é muito mais feliz, muito mais alegre do que o torcedor paulista. Ou eu tô errado, Pedro? Não deu aquela empolgada máxima aí, não? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia para o Eugênio, também para o Rafael. O pessoal está empolgado, o pessoal está bem empolgado com essa nova velha fase do Flamengo, né? Se a gente pode dizer assim, esse Flamengo que teve essa retomada assim, muito mais por um sentimento de alegria que está sendo perceptível na equipe, que está representando no futebol. O pessoal está mais com aquele sentimento assim de que, olha, as coisas estão dando certo de novo assim. Tá com muito jogador dando sorriso, muita gente se abraçando, então o torcedor vai começando a perceber uns detalhes assim, vai começando a qualquer coisa agora. O Vitinho, ele tá abrindo o braço num ângulo que ele não abria antes não. O Gabigol tá fazendo um movimento que ele não fazia antes não. Então vai começando a haver uma série de coincidências ali em 2019, que é natural, né? Time com muito, que tem uma geração muito histórica, sempre leva referências para frente, leva no sentimento do torcedor, assim, que fica na esperança de sempre ver algo bem parecido com o que houve naquela ocasião. Mas fato é que o Flamengo, com esses 3 primeiros jogos do Renato aí, de fato, em 2 jogou muito bem, conseguiu 3 vitórias e tem esse São Paulo engasgado aí, né, nas últimas temporadas, uma perspectiva de um bom jogo aí para esse fim de semana no Maracanã. Flamengo que não tem nenhum problema. O Renato, além de competência, ele tem também os bons ventos a favor na carreira, geralmente, né? Ele chegou no Flamengo aí, o pessoal se recuperou e está com todo o cardápio a favor. Não tem nenhum tipo de problema para domingo, nem de lesão ou suspensão.
Até isso, né, Pratos? Porque antes era problema com o Rodrigo Caio, problema com o Bruno Henrique, os dois voltam e voltam bem, Pratos. Como falou bem o Pedro Henrique, bom dia para ele, a maré ficou a favor, né, Bruno? E isso mostra também como que a gente fala aqui às vezes, olha, o campeonato para por 2, 3 semanas, isso pode mudar o rumo da conversa, o rumo da história. O Flamengo é um exemplo disso. Se a gente voltar 12, 13 dias aí, a partir não só da demissão do Rogério Ceni, como daquela vitória contra a Chapecoense, com aquele gol do Michael no Maracanã, ali era um clima de muita desconfiança, né? Era o Renato chegando, era o time recebendo os jogadores da seleção, das seleções de volta, mas aquela dúvida, olha, já vai ter um mata-mata de Libertadores daqui a algumas horas, tem jogo contra o Bahia que está bem no Brasileiro em Salvador. Olha a conversa depois de 12, 13 dias. Né? Parece que o Renato já está há muito tempo no Flamengo, parece que o Renato já melhorou quase todo mundo. Então, assim, a impressão que o ambiente mudou, o astral, pelo menos externo, né, Bruno? Mudou. Talvez o interno também tenha tido alguma modificação. E o Renato trabalha muito bem com isso. O Renato sabe da qualidade dos jogadores que ele tem, do grupo que ele tem. E o Renato é mais do que um gestor de grupo, um administrador de pessoas. Renato sabe trabalhar bem isso também, até para muitas vezes, nós já falamos aqui, Bruno, deixar o grupo, entre aspas, protegido, blindado, para ele, Renato, brilhar. Ele é narcisista, ele é muito autoconfiante, ele gosta dessa situação toda, então, assim, é o Flamengo do Renato. Renato deve estar com um ego que vai até a lua, viu, Bruno Vicari? E quando ganha, aí é bom, não é? Também, Eugênio, porque quando ganha não tem disputa por vaidade, né? Porque aí todo mundo aparece e aparece bem. É Renato, é Gabigol, tem holofote para todo mundo, Eugênio. É verdade. O Flamengo tem holofote para todo mundo que brilha, né? Mas também tem o outro lado da moeda, né? Se comete algum deslize, o holofote é gigantesco também para aumentar esse deslize. Mas o Prates tem razão, né? O Renato é um técnico que gosta de puxar tudo para ele. Muitas vezes ele protege o grupo dessa forma, né? Ele desvia o foco quando a coisa tem algum problema, ele desvia o foco e assume isso tudo, mas quando ganha também ele se coloca à frente. É característica de cada um, ele tem a sua carreira, viveu um momento muito bom no Grêmio, e vamos ver se ele consegue. Esse início de Flamengo é promissor. Pedro, a mudança, ela foi mais na conversa? Como é que o Flamengo tem trabalhado nesses dias? Porque são viagens, pouco tempo de treino, então é mais na conversa que ele consegue fazer os ajustes em campo, mas também ganhar o grupo? Sem dúvida, Bruno, sem dúvida. O próprio Renato, até nas coletivas, ele já diz que o tempo tem sido escasso, né? Muita viagem, muito jogo em cima de jogo, e ele fala sempre que conversa muito com o grupo e fala dos vídeos. Essa característica do Renato de falar que mostra os vídeos vem lá de trás, quando ele era treinador lá do Vasco em 2006, 2007, sempre falava bastante que eu mostro os vídeos, etc. Então, ele mantém essa característica de trabalhar muito nesse sentido com os jogadores. Então, é mais na conversa, no bate-papo por enquanto, e aproveitar um ou outro espacinho que ele tiver ali para trabalhar mais uma movimentação, um ajuste tático da equipe, mas vai mais na sensibilidade mesmo de conversar com o jogador, que isso pode refletir em campo. De repente, você chegar ali no Ilharão, como é que você está se sentindo jogando como zagueiro? Não é exatamente isso, que foi um momento ali que eu colaborei, agora eu gosto mais de jogar no meio de campo. Então ele traz o Ilharão de volta definitivamente para o meio de campo, passa essa confiança para ele que ele vai ficar ali agora. Isso, por consequência, isso aumenta a confiança de um zagueiro que vai entrar ali na defesa ao lado do Rodrigo Caio, que ele sabe que não vai ficar ali no banco de reservas como Gustavo Henrique, por exemplo, vai ter a confiança de uma sequência de jogos. Então os jogadores vão se ajustando, o grupo vai se formando dessa maneira, vai se fechando cada vez mais. Isso resulta em campo em ajustes táticos, mas também na confiança. A gente não pode, por mais que o futebol hoje tenha muita questão tática, questão do estudo, etc., a gente não pode deixar de lado essa questão, se fala tanto, questão anímica, questão da confiança do jogador, né? O Renato traz muito isso, não tem como a gente ignorar e não tem como a gente desmerecer também esse lado, porque se outros treinadores trazem muita questão da tática, pode ser que eles faltem também justamente esse lado, de trabalhar o grupo, a gestão do jogador e a gestão do jogador como, por exemplo, o
Michael. O Michael ele já vinha sendo trabalhado até pelo Rogério. Início do Campeonato Carioca teve chances. Nesse período de jogadores convocados para a seleção brasileira, ele teve uma sequência muito boa ali, vinha crescendo de produção. Mas o Renato, ele parece que tem um jeito diferente assim de tratar o jogador, né? Ele leva mais na lábia, trata mesmo como um xodó. Então, muito engraçado no Mané Garrincha, na quarta-feira, você bem próximo do campo ali, você pode observar. O Michael já fica elétrico quando chamado pelo Renato ali, já fica quicando mesmo, literalmente, querendo entrar, conversa com o Isla, já entrou em campo sabendo que tinha que disparar pela direita. Então, é uma química diferente, assim, realmente, que o Renato tem principalmente com certos jogadores que talvez precisem desse toque mais humano, que é o que o Renato traz bastante no trabalho dele. Boa. Ô Pedro, é o seguinte, ó, vai ter o jogo, claro, entre Flamengo e São Paulo. Assim que acabar o jogo, tem Sport Center para a gente repercutir, ouvir o Renato, ouvir o Crespo, o pessoal do São Paulo também. E eu não sei se você está escalado, mas se não tiver, tô te escalando agora também, tá bom, Pedro? Ih, caiu a folga, Pedro. Complicou. Não, tô nessa, tô escalado sim. Vamos estar nesse jogo lá no Maracanã, São Paulo, Flamengo e São Paulo. Sempre tem sido bons jogos. E aí, Bruno, só retomar aqui o que deve ser o Flamengo, né? Só lembrando aí, Diego Alves, Isla, Tá Rodrigo bom. Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, o Ilharão, Diego, aí você tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e na frente ele, Gabigol. Valeu, Pedro. Até mais. Até domingo, então. Cancela o cinema, churrasco que você ia fazer aí na sua casa, tá? Com poucos convidados, mas você vai pro Maracanã. Beleza, Até mais. fechado. Um abraço a todos, gente. Valeu. Bom, e o outro lado?